Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, como é bom estarmos mais uma vez reunidos aqui neste recinto sagrado para aprender a palavra de Deus. Desde já convido os irmãos que abram as vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 8. E você que me acompanha em sua casa, que queira acompanhar também a palavra de Deus, essa leitura que eu irei fazer e explanar, para que você possa entender e compreender a palavra de Deus. Amém? Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesta noite quero falar para os irmãos, para que nós venhamos aprender todo dia a andar na presença do Senhor. Nós devemos aprender a nos esvaziarmos de nós mesmos. Por que isso, pastor? Porque, meus amados irmãos, a igreja de Filipos era uma igreja amorosa, era uma igreja dedicada à obra do Senhor. Era uma igreja que aprendeu a viver na dependência do Senhor. Nós vimos isso no capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Foi esta igreja que, quando o apóstolo Paulo estava em suas missões e mesmo preso, que quando ele escreve essa epístola, está preso em Roma, esperando a qualquer momento ser executado pela palavra de Deus. E foi a igreja de Filipos, ele escreve no capítulo 1, ele dizendo e agradecendo a igreja, porque ela, por 2 vezes, tinha mandado recursos para ele, para custear o seu ministério. E ele diz: não que eu queira isso dos irmãos, mas quando os irmãos fazem de boa vontade, com alegria no coração, isso é bem-vindo. Mas, meus amados irmãos, mas onde há pessoas, aonde tem pessoas, haverá desavença. Surgiu na igreja alguns irmãos que estavam fazendo a obra do Senhor por contenda, por vanglória, uns querendo ser superiores aos outros. Isso está no verso 3. Olha o que diz ele, o apóstolo Paulo, falando: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz para consertar o que estava acontecendo na igreja de Filipos. Não tem uma outra pessoa para ele usar de referência, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ele é o nosso mestre por excelência. Nós aprendemos
com Ele através de sua santa palavra. Nós nunca o vimos pessoalmente, mas sentimos a sua presença todo dia em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja, ele exorta os irmãos e dizendo: irmãos, esvazie-se disso pela humildade. Deixe disso. Isso vai trazer problemas para a igreja. Se houver isso, tiver isso na igreja, nós não vamos dar um bom testemunho para as pessoas que nos rodeiam, pessoas que nos observam. Então, meus amados irmãos, ele começa no verso 5, ele dizendo: olha, irmãos, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, e qual foi o sentimento de Cristo? Qual o sentimento que Jesus tinha quando esteve aqui? Qual o sentimento de Cristo quando esteve aqui, caminhando em forma humana, num corpo entre os homens? Ele diz, em Mateus capítulo 11, verso 29, olha o que ele diz: tomai o vosso lugar em minha canga, aprendei de mim, porque eu sou amável, e eu sou humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, Cristo, ele mostra a sua humildade, mostrando para os homens como é que nós devemos andar como igreja neste mundo tenebroso. E ele diz mais, igreja, o apóstolo Paulo escrevendo, Romanos capítulo 15, olha o que ele diz, verso 3: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, ele foi insultado, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. O apóstolo Paulo falando para os irmãos de Roma, e dizendo que Cristo, pois também Cristo não agradou a si mesmo, ele se esvaziou cada dia se humilhando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, estou falando de Jesus, o próprio Deus em carne, mas ele assumiu uma forma de humildade. E a igreja aqui de Filipos, eles estão preocupados, quem é que vai ser superior ao outro? E isso aconteceu com os discípulos. Os discípulos perguntavam: Senhor, no teu reino, quem é que vai ser maior? E eles usam exemplo de uma criança, ele usa exemplo dele mesmo. Ele disse: se você quiser ser maior, tem que ser o menor aqui. Nós sabemos que aqui neste mundo em que nós vivemos, as coisas são o contrário. Se você quer ser o maior, você tem que ter fama, dinheiro, riqueza. Você é reconhecido pelos demais. A pessoa que não tem recursos, poucas pessoas conhecem, a não ser a família, os vizinhos. E se for uma cidade pequena, realmente ele vai ser conhecido. Mas se for uma cidade grande, se ele não tiver recurso financeiro, se ele não for uma pessoa de status, ele vai ser esquecido, ele não vai ser reconhecido. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala para tratar este assunto na igreja de Filipos. Em 1 Pedro, no capítulo 2, Pedro fala, 1 Pedro capítulo 2, 21 e 23. Para essa obra foste chamado,
pois Cristo também sofreu por vós. Pedro aqui, trazendo aqui um alento para os irmãos que estavam sendo perseguidos, sendo humilhados, perseguidos pela causa de Cristo. Então Pedro aqui alertando aos irmãos, diz assim: olha, para esta obra foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que segais os seus passos. Aleluia! Segui os passos de Cristo. Verso 22: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Verso 23: mas quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça e juízo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem é esse? Este é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, mostrando aqui, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque Ele, em forma de Deus, não se exaltou a si mesmo, mas pelo contrário, Ele se esvaziou. Isso no verso 6, olha o que diz: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Mesmo subsistindo em forma de Deus, não usurpou isso. Ele continuou na sua humildade. Paulo trazendo aqui essa epístola para mostrar para os irmãos que esse pensamento de superioridade na igreja está errado, porque Cristo, em forma de Deus, Ele se esvaziou, se humilhou a si mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, esvaziou-se a si mesmo. No verso 7, olha o que diz: antes a si mesmo se esvaziou. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, o dono da igreja, o Senhor da igreja, Ele mostrou, quando estava aqui, como é que devemos se comportar, porque Ele se esvaziou-se a si mesmo. Meus amados irmãos, quantas vezes este eu, às vezes em nós, quer prevalecer. Às vezes nós achamos que somos maior do que o outro, superior ao outro. Isso na igreja não pode acontecer. E ele diz mais: e assumindo a forma de servo, Cristo assumiu, esvaziando-se a si mesmo, assumindo uma forma de servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele aprendeu a servir. Então, meus amados irmãos, para ser grande, temos que aprender a ser pequeno. Porque o Criador dos céus e da terra, quando esteve aqui na humanidade, Ele demonstrou o seu amor, Ele demonstrou como nós devemos nos comportar em igreja. E Ele diz: tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, Ele se fez homem, carne, assumindo um corpo semelhante ao meu e ao seu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Isaías fala de Jesus, o servo sofredor. Isaías 53, olha o que diz, amados irmãos, para nós compreendermos, aprendermos
qual o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o que Isaías diz sobre Jesus, 53:3 ao 5. Pelo contrário, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, viveu como homem de dores. Cristo sofreu desde o seu nascimento, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Ele foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa a importância alguma. Meus amados irmãos, quando Cristo, carregando aquele madeiro, os açoites que ele sofreu, o seu sangue, cada passada que ele dava ali naquelas ruas de Jerusalém, com aquela cruz, isso com fome, com sede, ele ia derramando o seu sangue, cada passada que ele dava, era o seu sangue sendo derramado, por mim, por ti. E às vezes nós batemos no peito e querendo ser alguma coisa. Se aquele que é maior, aquele que criou todas as coisas, ele se humilhou por mim e por ti. E o apóstolo Paulo ensinando à igreja que tem que haver em nós esse mesmo sentimento. Ser menosprezado é ruim, não é bom. Ser humilhado também não, é ruim. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que a igreja tem que andar desta forma, porque foi assim que Cristo nos ensinou. Verso 4: no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava no seu ser, sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus foi ferido e torturado. Aleluia, Senhor. Mas de fato, ele foi transpassado por nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta dos nossos pecados, nossos castigos, as nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas, aleluia, nós fomos curados, nós temos perdão pelo seu sangue. E meus amados irmãos, o exemplo de Cristo, o apóstolo Paulo diz para a igreja: irmãos, que não venha ter sentimento entre vós de superioridade. Isso traz problema para a igreja. Então, meus amados irmãos, continuando, o apóstolo Paulo fala, escrevendo à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, olha o que ele diz, capítulo 8, verso 9: pois conhecei a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre, aleluia, por vossa causa, para que fosse enriquecido por sua pobreza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja de Coríntios: pois conhecei a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se tornou pobre aqui na terra, por nossa causa, mas pela sua pobreza, nós venhamos enriquecer nele, aleluia, pela sua humildade, aleluia, ele se esvaziando a si mesmo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que quando Jesus Cristo veio aqui,
E ele deixou bem claro que o meu reino não é deste mundo, nem daqui eu sou. Ele rejeitou tudo, mas ele veio com um propósito, para sacrificar, para fazer a vontade do Pai. Se ele não tivesse feito isso, não teria salvação, e todos nós estaríamos condenados pela lei que nos condena. Então, meus amados irmãos, continuando, e ele assumiu a forma de servo. Olha o que diz: assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo continua mais: assumiu uma forma de servo. E ele diz para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16. 15 e 16. Olha ele falando aqui para Timóteo. Para Timóteo também aprender. Olha o que ele diz: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele está dizendo: eu sou um dos piores. Paulo, por que o apóstolo Paulo ele se identifica como um dos piores pecadores? Porque ele foi um que perseguiu a igreja, foi um que viu Estevão ser morto e não fez nada, foi aquele que entrava de casa em casa na sinagoga, ele entrava de casa em casa para prender os irmãos, levar os irmãos presos, e muitos ele mesmo matou. Então ele se identifica e diz: essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Verso 16: todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse no modelo para todos quanto haveria de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ao escrever esta epístola, ele está dizendo: irmãos, tudo isso eu sofro por causa de Cristo. Eu também me humilho, esvazio-se de mim mesmo para fazer a vontade daquele que, mesmo sendo Senhor, mas se fez servo. Ele se humilhou por mim, mesmo eu não merecendo a sua graça e a sua misericórdia. Mas ele diz: mas agora também eu sou exemplo e eu estou preso para ser a qualquer momento executado, mas não importa. O importante é que as igrejas devam viver em unidade, em amor, reconhecendo quem somos, porque nós somos servos e não senhores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fazendo semelhante aos homens. Olha o que diz o salmista escrevendo no Salmo 8. Salmo 8, 4 e 6. Pergunto: quem é o homem para que com ele te importe? E o filho de Adão para que venha visitá-lo? E diz no verso 5: tu fizeste um pouco menor que os anjos, e coroaste de glória e honra. Meus amados irmãos, o salmista aqui está falando de Jesus. Quando diz ele fez o menor do que os anjos, não está aqui querendo dizer que Jesus é menor do que os anjos, que Jesus é menor do que os profetas, não. Quando ele está falando aqui, é pelo o corpo que ele assumiu, pela fragilidade do corpo. Quando Jesus Cristo, ele assume um corpo semelhante ao nosso, aí diz: foi feito um pouco menor do que os anjos, mas com a sua humilhação, o Pai o coroou de honra e de glória. Aleluia. Verso 6:
tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Cristo, ao assumir nesta forma, Ele veio vencer o pior inimigo, que é a morte, que todos os homens têm medo. Mas Cristo, humilhando-se a si mesmo, assumindo uma forma de servo, o que foi que Ele fez, igreja? Olha o que Ele diz, aleluia. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Aleluia. Olha o que Ele diz mais. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um dos maiores exemplos de humildade, em que Jesus Cristo, quando encarnou, abriu mão de seus atributos para tornar-se servo, para ensinar aos homens o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Aleluia. Jesus Cristo, Ele não usou o seu poder em benefício próprio, Ele usou o seu poder para ajudar as pessoas. Ele curou, deu vista aos cegos, expulsou os demônios. Meus amados irmãos, tudo isso é um exemplo de humildade, e o apóstolo Paulo fala isso, ele dizendo no verso 8, olha o que ele diz no verso 8, e a si mesmo se humilhou. Aleluia, a si mesmo se humilhou. Às vezes, igreja, as pessoas pensam que são superiores às outras. Isso da igreja, isso não pode haver, porque isso traz contenda, traz problemas, e era isso que o apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja. Para a igreja tinha que haver um consenso entre si, porque ele mostra o exemplo de Cristo, ele deixa isso em evidência. E o apóstolo Paulo também, ele fala isso em Gálatas capítulo 2, no verso 20. Ele diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meus amados irmãos, devemos aprender como Jesus, e devemos também aprender como o apóstolo Paulo, esvaziar-se do eu, para aprender a fazer a obra do Senhor. Nós devemos reconhecer que somos servos, Ele é o Senhor, nós somos apenas o corpo, e o corpo tem vários membros, mas estão ligados, nenhum é maior do que o outro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é exemplo de esvaziar a si mesmo, e exemplo de humildade. Tem que haver isso em nós, na igreja. Devemos aprender com Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Tudo, com a morte de Cristo, tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Tudo, morte, inferno, demônio, tudo. Aleluia, aleluia. Mas para isso ele se humilhou, para isso ele se esvaziou-se a si mesmo. Irmãos, devemos aprender com Cristo, devemos ter esse sentimento, ter este mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. E sendo homem, humilhou-se ainda mais, sendo obediente. Meus amados irmãos, Cristo aqui nos deixa uma lição de humildade. Quantas pessoas, meus irmãos, às vezes estão querendo na igreja ser superior aos outros. Às vezes um irmão, por cantar bem, cantar bonito, e nós devemos fazer isso mesmo, para o Senhor tem que dar o melhor. Mas essas pessoas começam a se envaidecer, se endeusar a si mesmo, achando que é superior aos outros. E essas pessoas, às vezes, começam a receber aplausos dos homens. Pregadores também, muitos fazem isso, por acharem, pelo conhecimento que têm,
Começa a se achar que são melhor que os outros. Aqui na igreja, nós não temos esta prática. Quando alguém canta aqui, quando alguém prega, nós não temos essa prática de dizer uma salva de palmas para o irmão. Não, nada contra quem faz isso. Mas se o próprio Jesus, na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. E como o homem às vezes quer tomar aquilo que não é dele, que é lhe devido. Porque nós sabemos, irmãos, que toda honra e glória seja dado para ele, Jesus Cristo, porque foi ele que morreu numa cruz. Não foi o irmão, não foi a irmã, foi Cristo, foi o nosso Senhor. Ele é que é merecedor de honra e de glória, porque a Bíblia diz que Deus o exaltou e ele está no trono de sua glória. Mas para isso, para ele estar lá, primeiro ele aprendeu a se esvaziar a si mesmo, se humilhar a si mesmo. Jesus Cristo deixa bem claro para os apóstolos: se você quer ser grande, aqui, irmãos, é diferente. Aqui, para uma pessoa ser grande, ser importante, ele tem que ter muito dinheiro, ser famoso. Mas lá no reino da glória é diferente. Se quisermos ser grande, queremos ser alguma coisa lá, se nós queremos reinar com ele, devemos aprender a ser humildes e servos uns dos outros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no verso 8: a si mesmo se humilhou. Então Jesus Cristo, na forma de homem, ele se humilhou, e na forma de Deus se humilhou ainda mais. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala no verso 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E como homem, ele se esvaziou ainda mais, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E qual a obediência de Cristo, meus amados irmãos? Qual a obediência de Cristo? O apóstolo Paulo aqui complementa: a morte, e a morte de cruz. Aleluia, Deus. As piores mortes que existia naquele tempo. Eu acho que até hoje, uma pessoa ser crucificado em um madeiro e passar ali muitos dias para morrer. Tinha uns que passavam 3, 4 dias gemendo e gritando. Mas Cristo, pelo seu sofrimento, pelo sangue que foi derramado, pela chicotada que ele levou, pela fome que ele estava passando, pela sede, o seu sofrimento na cruz durou 3 horas, porque ele foi crucificado ao meio-dia, e às 3 horas ele olhou para o céu e disse: Pai, está tudo consumado. Oh, aleluia. E ele inclinou a cabeça e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Entrego o meu espírito. E disse assim: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meus amados irmãos, com esta frase, Jesus Cristo estava orando por mim e por ti, porque ele sabia que um dia nós iríamos nascer e reconhecer o seu senhorio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E às 3 horas da tarde ele inclinou a cabeça e entregou ao Espírito, e a Bíblia diz que houve trevas. O sol, ele rejeitou dar o seu brilho, aleluia, e a terra tremeu, reconhecendo que ali era o seu Criador, que os homens mataram. Mas tudo isso, igreja, é porque ele se esvaziou-se a si mesmo, ele tomando a forma, e ele foi obediente, esvaziando-se a si mesmo, forma de obediente à morte de cruz, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Em Salmo 40, meus amados irmãos, olha o que diz, aleluia. No Salmo 40, no verso 6 e 8 diz: fizeste-me compreender que nem oferenda e sacrifício desejastes, não requereste de mim holocausto para remir os meus pecados. Então diz o salmista escrevendo no verso 7: então declarei, eis aqui estou, no pergaminho está escrito a meu respeito. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Aleluia! O salmista Davi estava falando de quem aqui, irmãos? Era dele mesmo? Não. Ele estava aqui profetizando a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, olha o que diz, verso 8 e 9, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das suas aflições que padeceu. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Verso 9: e fez um aperfeiçoamento, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedece. Com a sua obediência, com a sua humilhação, pelo que ele padeceu, ele se transformou em fonte de salvação, ele se tornou fonte de salvação e vida eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, se eu obedecemos o que está escrito na palavra, se nós nos esvaziamos a nós mesmos e aprendemos a obedecer ao Senhor, não fazer a obra por contenda, por vanglória, nós estamos obedecendo a palavra de Deus, e nós temos a certeza que temos a salvação e a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, que venhamos aprender com Jesus Cristo, que se esvaziou-se a si mesmo em amor para com todos nós. Cristo é o nosso maior exemplo de humilhação. Então, nesta noite, igreja, devemos aprender, devemos entender e reconhecer quem somos nós, que nós não somos maiores do que aquele que veio a esta terra, pisou, andou com os homens, e ele se humilhou para demonstrar o seu amor. Porque se Cristo ele tivesse assumido a sua forma de Deus, o que é que ele ia fazer com a humanidade? Ele tinha executado todos.
Porque nós vemos que os demônios, todos, se prostram diante do Senhor, não como em forma de adoração, mas reconhecendo quem Ele é. Então, se Cristo tivesse usado a sua autoridade, Ele não tinha morrido na cruz, porque os homens não têm poder sobre a vida dele. Ele mesmo diz em João: olha, a minha vida ninguém tira de mim, sou eu mesmo que a estou dando, porque isso eu aprendi de meu Pai, porque eu tenho este poder de dar a minha vida pelos homens e tenho o poder de tomá-la de volta. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É só Ele, igreja. Então ninguém conseguiu tirar a vida, foi Ele mesmo que se doou, Ele se humilhou. Então, igreja, vamos aprender como Jesus. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor por excelência. E quantas vezes, igreja, nós batemos no peito e dizemos: Senhor, eu sou teu servo, mas às vezes nós não queremos ou não entendemos a sua palavra. Às vezes por besteira estamos querendo brigar uns com os outros, com contenda. E digo para os irmãos: aonde há contenda, o Espírito Santo não opera. Quem opera é o inimigo, quem opera é a discórdia. Por isso, igreja, tem muitas denominações aí rachadas, porque há contenda, irmãos querendo ser maiores que o outro. Eu prego melhor do que você. Eu canto melhor do que você. Eu faço isso melhor do que você. Não, irmãos. Nós somos servos de Cristo e servos uns dos outros. Devemos aprender isso. Jesus Cristo nos ensina. O apóstolo Paulo ensina isso para a igreja de Filipos. E ele até roga. E eu não sei se está acontecendo isso. Eu não sei se você que está me assistindo em sua casa, aonde este vídeo está sendo reproduzido, pode ser que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas talvez não está indo à igreja, ao templo cultuar o Senhor, porque você está mal com um irmão, que você está mal com uma irmã, ou que você está mal, brigado com o seu pastor, porque o seu pastor te chamou a tua atenção por algo que você fez, que não era correto, e você se aborreceu, e não está mais querendo ir adorar o Senhor no templo. Pastor, onde você quer chegar? Porque na igreja de Filipos, havia duas irmãs, servas de Deus, que fazia a obra do Senhor, mas estavam brigadas. Como igreja? Como é que eu posso estar fazendo a obra do Senhor intrigado com o meu irmão? Digo para o irmão, digo para a irmã nesta noite: se isto está acontecendo contigo, o teu louvor, a tua adoração fica aqui mesmo, não chega à presença de Deus. É a Bíblia que diz. Jesus disse assim: olha, quando tu for ofertar ao Senhor, essa oferta não é só em espécie, é o teu louvor, é a adoração que você vai levar à casa do Senhor. Ele diz: olha, quando tu for ofertar ao Senhor, se tu lembrar que tem alguma coisa com o teu irmão, se o teu irmão tem alguma coisa contigo, deixa a tua oferta no altar, volta lá e se reconcilia com ele, e depois tu vem e apresenta a tua oferta. Olha aí, irmãos, qual a oferta que você tem ofertado ao Senhor? Teu louvor? Se você tiver assim, o Senhor não recebe a nossa adoração, a tua adoração, porque na igreja havia duas irmãs assim, no capítulo 4, no verso 2, no verso 2 e verso 3, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele pede: rogo-vos a Evodia e rogo a Sintique
pense que entre vós tem o mesmo pensamento no Senhor. E ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também te peço que auxilie elas, pois juntas se esforçam comigo no meu evangelho e também com Cristo, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo está dizendo que essas duas irmãs eram companheiras de sofrimento no ministério, na batalha, mas estavam com contenda, elas não chegaram num bom senso. E o apóstolo Paulo roga: olha, se reconcilie, para que vocês não venham dar lugar ao diabo. Então, meus amados irmãos, vamos aprender com Cristo, como o apóstolo Paulo, que nós somos servos de Jesus e irmãos. Não pode haver em nós contenda, porque isso não agrada a Deus, isso só agrada ao inimigo. Nós sabemos que ele só veio para isso, trazer desunião. Jesus Cristo, ele veio, ele chamou um e ele multiplicou. Ele começou a chamar os seus discípulos e ali foi multiplicando. Mas o inimigo veio, ele dividiu e diminuiu. É isso que ele tem feito hoje em várias denominações. Por quê? Porque ele coloca a contenda, ou então o irmão quer ser superior ao outro. Devemos, irmão, na nossa caminhada, esvaziar-se a nós mesmos, esvaziar-se a si mesmo e deixar Cristo nos guiar, para que nós possamos um dia, naquele grande dia, reinar com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, e eu creio que falou ao teu coração. E vamos orar nesta noite para encerrar o culto em nome de Jesus. Pai Santo e Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, por este privilégio de estar aqui, Senhor, neste recinto sagrado, aqui, Senhor, explanando a Tua santa palavra. Eu não falei, Senhor, nada de mim, porque eu não tenho nada, Senhor, para falar para a Tua igreja. Eu sou, Senhor, emprestei a minha boca, a minha voz, e o Teu Espírito Santo falou nesta noite, através da Tua santa palavra. Então, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, fala, Senhor, a Tua igreja e aquele que está me assistindo em sua casa, ou aquela que venha, Senhor Deus, aonde venha haver, Senhor, discórdia, Senhor, que o Senhor venha entrar com a providência, que os irmãos, Senhor, venham liberar perdão, que os irmãos venham entender, Senhor, que nós somos servos de Cristo, nós não somos superior a ninguém, nós devemos, Senhor, nos humilhar diante de Tua santa presença, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. Então, Pai, abençoa a Tua igreja e nos ensina, Senhor, a todo dia, cada manhã, Senhor, a aprender mais e mais de Ti, porque um dia, Senhor, nós iremos chegar à Terra Santa, à Nova Jerusalém, iremos, Senhor, reinar contigo. E assim, Senhor, como o Senhor falou para os apóstolos, que eles queriam ser grande, Senhor, Te se humilhe cada vez mais, porque para ser grande lá, tem que ser pequeno aqui. Saulo era grande, o seu nome significa grande, mas ele aprendeu e foi transformado em Paulo, pequeno, para aprender a ser humilde e se humilhar na presença de Deus. Pai Santo, muito obrigado, pois eu Te louvo nesta noite e já Te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.